Olá pessoal, boa noite. Estamos com mais uma live nesta segunda-feira, início de semana, e nós vamos hoje dar sequência, à live, ao programa Verdade em Foco de hoje. Nós tivemos no sábado iniciando um tema que nós vamos dar sequência, porque não foi possível a gente finalizar, até para não incumprirmos muito a live. Nós estamos falando sobre se todos os salvos vão para o céu. Nós estivemos falando sobre a base bíblica que comprova de que nem todos os salvos e os bons vão para o céu. Estivemos falando provas contundentes aí de que a Bíblia ensina uma esperança terrestre e que não é. Nós tivemos vendo também que é possível você ser feliz no futuro, aqui mesmo na Terra, sem você precisar ir para um céu. Hoje nós vamos dar sequência, dando continuidade ao tema. Muitas pessoas acreditam, não, todos nós vamos para o céu, os salvos, porque a terra que hoje existe vai ser destruída. Então, será que Deus vai destruir a terra que hoje existe com fogo, como alguns acreditam? Essa é a primeira pergunta que nós iremos dar continuidade e trazer a resposta mediante a luz da Bíblia, da Palavra de Deus. E vamos tomar como base o texto que os que creem assim citam, para embasar essa teoria de que a terra vai ser destruída. Esse texto se encontra aqui em 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro. Você é convidado a pegar a sua Bíblia, independentemente da sua tradução, seja você evangélico ou católico, você pode pegar aí a sua Bíblia e conferir comigo os textos que nós iremos citá-los nessa noite. 2 Pedro 3, 7 e 10 diz o seguinte: mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição das pessoas ímpias. O verso 10: mas o dia de Jeová virá como ladrão, e nesse dia os céus passarão como um estrondo, e os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. Então, baseado nesse texto, nós vamos começar essa live. Será que Deus vai destruir a terra, literalmente com fogo? É o que nós vamos, a partir de então, procurar a luz da Bíblia, do contexto bíblico, lhe dar a resposta sobre esse assunto. Então, algumas pessoas acreditam assim, repito, de que Deus vai, muitos citam até esse texto de que Deus vai destruir a terra com fogo, a terra literal. E nós vamos ver, à luz da Bíblia, se isso realmente encontra base bíblica. Em primeiro lugar, se a gente for olhar esse texto, é o primeiro texto que nós vamos estudar sobre esse assunto. A que céu e a que terra o texto está se referindo? O texto diz que os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, tem sido reservado para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, será que esse céu aqui e essa terra se refere à terra literal? Será que Deus estava falando que aqui era a terra literal? Nós vamos recorrer novamente ao texto e ao seu contexto, e nós vamos ver se a Bíblia comprova com tal teoria. Se a gente analisar o versículo de número 5 e 6, antes do verso 7, que esse é o contexto que o apóstolo Pedro está falando, ele diz o seguinte: pois eles propositalmente ignoram este fato. Há muito tempo havia céus e uma terra situada firmemente fora da água, e no meio da água pela palavra de Deus. E por meio dessas coisas, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água. Mas pela mesma palavra, os céus que agora existem estão reservados para o fogo.
Se a gente analisar o contexto do que a Bíblia quer dizer, o apóstolo Pedro diz: olha, assim como e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Aqui começamos a clarear o assunto. Que mundo e que céu e que terra foi destruído nos dias de Noé? Foi a terra física? Foi toda a humanidade? Não. Quem foi destruído pelo dilúvio? A terra continuou da mesma forma, dando sementeira, havendo plantações, quando através de 8 pessoas, 8 sobreviventes, Noé continuou repovoando a terra. A terra continuou da mesma forma. Mas como que a Bíblia diz que o mundo de Noé e os céus e a terra daquela época foram destruídos na água? Que mundo foi aquele? O mundo se refere a um mundo de pessoas ímpias. O que mundo foi destruído nos dias de Noé? O mundo mau, o mundo gente, o mundo constituído das pessoas iníquas e más. Este mesmo mundo que a Bíblia diz que vai ser destruído com fogo, não é a terra literal, mas se refere à sociedade humana ímpia, apartada de Deus. Quem vai ser destruído é o mundo gente, não é o mundo cosmo, é o mundo pessoas, é a sociedade que vive apartada de Deus e dominada pelo poder de Satanás. Por várias e várias vezes, a Bíblia especifica terra no sentido figurado. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 11, e versículo 1, está escrito o seguinte: toda a terra, nos dias lá da Torre de Babel, toda a terra continuava a ter um só idioma. Então aqui fala que toda a terra tinha um só idioma. Você não pode entender isso aqui como sendo a terra literal, pó. Até porque o pó não tem língua, não tem idioma. Então terra aqui se refere a quê? No sentido figurado. Terra aqui simboliza pessoas, as civilizações existentes. Então, quando a Bíblia diz lá em 2 Pedro que os céus que agora existem, como também os céus e a terra nos dias de Noé foram destruídos por água e esse será destruído por fogo, não está se referindo à terra literal, à terra pó, à terra cosmo. Está se referindo à terra, referindo-se a pessoas, à sociedade, a gente. Então a Bíblia ela é bastante enfática. Eu citei os textos, mas é interessante eu reprisar alguns textos que comprovam que a terra literal não vai ser destruída. Aqui em Eclesiastes capítulo 1 verso 4, eu citei na outra live, mas porventura tem alguém que não assistiu a live anterior, é bom sempre clarear. A Bíblia é clara de que a terra literal jamais será destruída. Vamos ver aqui. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Repito, você pode pegar qualquer tradução, independentemente da sua tradução, os textos que eu vou citar você vai encontrar da mesma forma na sua tradução. Eclesiastes 1, 4 diz o seguinte: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O Salmo 104 e 5, ele também comprova essa realidade, quando a Bíblia diz o seguinte, Salmo 104 e versículo 5, diz o seguinte: estabeleceu a terra em seus alicerces, ela nunca jamais será tirada do seu lugar ou será destruída. Então a Bíblia diz que a terra jamais será destruída. Então, que terra a Bíblia, quando a Bíblia se refere que vai ser queimada com fogo? Não é no sentido literal, mas é no sentido figurado. Nós vimos na live anterior, lá em Judas 1 e 7, porque Judas só tem um capítulo, diz que Deus condenou Sodoma e Gomorra à perdição do fogo eterno. Nós vimos ali que ali não se refere no sentido literal, mas se refere ali à destruição, de que eles foram destruídos para sempre. Eles não estão queimando literalmente em um fogo, um tormento eterno,
significa que eles foram destruídos, banidos, se cumprindo a profecia de Isaías 13:20, quando diz que Babilônia seria destruída para sempre e nunca mais seria habitada. Então, quando a Bíblia diz que a terra será queimada com fogo, não está se referindo à terra pó, está se referindo às pessoas más. Quem foi destruído no mundo de Noé? Foi a terra? Não, foi as pessoas más. Todos os ímpios foram destruídos. É por isso que Jesus, ele assinala a parousia, ou a volta de Cristo, a volta dele, ele assemelha aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será nos dias do Filho do Homem. Então, assim como o mundo de Noé foi destruído, ou seja, o mundo pessoa, a Bíblia promete que os ímpios, o mundo dos ímpios e de toda a gente que se esquece de Deus e se opõe ao governo de Cristo serão destruídos. Essa é a terra que a Bíblia diz que vai ser destruída. Não é a terra pó, não é a terra, literal. Então nós vimos aqui o primeiro texto, que nós vimos que não aqui quando se refere a terra e céu, não se refere ao céu literal e nem muito menos à terra literal. Até porque não pode ser o céu, porque fogo literal não pode consumir o céu. É algo totalmente intangível, certo? Mas outro texto que muitos citam para se embasar com isso é Apocalipse capítulo 21. Apocalipse também capítulo 21, e versículo 1, onde a Bíblia passa a dizer que a Nova Jerusalém, vamos ler esse texto, vamos comprovar na Bíblia, Eu gosto sempre de abrir a Bíblia, e comprovar à luz da Bíblia. Então vamos ver o que é que esse texto diz. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não existe. Então, somente esse versículo, vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior já não existem. Então, alguns baseiam nesse texto, que para dizer que o nosso planeta, certo, será, destruído. Mas será isso verdade? Não. Vamos ver à luz, do contexto bíblico, o que realmente quer dizer Apocalipse 21 e 1. Olha, a Bíblia torna claro, como eu já externei, que o termo terra, ele se refere, em muitos casos, como por exemplo, em Gênesis 11:1, que eu citei, em 1 Reis 2, do 1 ao 2, você vai ver ali o termo terra no sentido simbólico, figurado, em 1 Crônicas 16:31 e Salmo 96, quando diz que toda a terra canta ao Senhor. Não é verdade que nem todo mundo adora a Deus, Então você vai ver várias passagens na Bíblia, onde o termo terra se refere aí exatamente à questão figurada, terra, pessoas, sociedade humana. Mas alguém pode dizer, mas a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer e a terra que agora existe vai passar. Não significa isso que a terra vai ser destruída? Não. Certo? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, a Bíblia não diz que os salvos, eles vão retornar à terra. Alguns acreditam que os arrebatados vão para o céu, vão participar de 2 festas e depois retornam à terra. Mas será que a Bíblia diz isso? De maneira nenhuma. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 2, versículo 21 e 22. Provérbios capítulo 2, versículo 21 e 22. Pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Observe o versículo 21. E os irrepreensíveis permanecerão nela, na terra. Pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis, íntegros, permanecerão nela. Aqui diz que os justos permanecerão. Aqui não está escrito que os justos vão retornar.
como se fosse para o céu e depois retornasse à terra. A Bíblia diz que eles vão permanecer na terra. Lá em 1 Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento e daqueles que vão para o céu, os ungidos e os que alimentam a esperança celestial, nada está escrito que eles vão retornar à terra. A Bíblia diz que eles estarão para sempre com o Senhor. Então, eles não retornarão e não vão passear lá no céu, participar de 2 festas, como alguns creem, né, de 2 eventos, e fazer uma passeata de 7 anos no céu e depois retornar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as pessoas que vão para o céu, os salvos, que não são todos salvos, que vão para o céu, porque há os que ficarão aqui no paraíso na terra, esses viverão também para sempre, mas os que forem para o céu ajudar Cristo no seu reino celestial e terrestre, então eles nunca mais retornarão à terra, eles ficarão lá para sempre. Então, quando a Bíblia diz que a primeira terra e o primeiro céu não existe, significa a terra, pessoas, o mundo dos ímpios, o mundo da maldade, né? É isso que a Bíblia torna claro. Então a Bíblia é bastante clara em dizer que terra vai ser destruída. Mas alguém pode citar, por exemplo, aquele texto de que não ficará raiz nem ramo. Alguém pode entender isso como literal, mas não é literal aquilo. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 12, diz que a raiz do justo permanece para sempre, mas a dos ímpios apodrecerá. Quando a Bíblia está se referindo à raiz ali, é claro que não está se referindo à raiz literal, mas está significando o quê? Que o justo vai permanecer para sempre, e as pessoas más serão um dia destruídas. É isso que a Bíblia fala. Não podemos entender o termo terra nesses textos como literal, como várias vezes eu citei. A terra tinha um só idioma, a gente sabe que terra literal não fala língua, hebraico, aramaico, inglês, espanhol, não. Terra ali está se referindo à terra, pessoas, à sociedade existente naquela época. Quando a Bíblia diz lá que o mundo de Noé foi destruído, antes do verso 7 de 2 Pedro 3 e 7 e 10, que mundo foi destruído? O mundo das pessoas más, que sobreviveu apenas 8 pessoas. Jesus também adverte que assim como houve uma destruição nos dias de Noé e houve sobrevivente, 8 pessoas, a Bíblia também diz que nós estamos iminentemente próximos de uma destruição, de que a Bíblia chama de Armagedon. E para sobrevivermos como Noé, precisamos estar na arca, que é Jesus, para sobrevivermos ao Armagedon e estarmos no novo mundo que Deus promete a todos aqueles que obedecerem a sua gloriosa palavra. Então, quando Jesus, por exemplo, alguns entendem também, por exemplo, quando Jesus diz terra e céu passarão, é mais fácil passar o céu e a terra do que passar um jota da minha lei. Alguns baseiam nesse texto para dizer que a terra um dia terra literal terá o seu fim. Só que esse texto, se você for olhar o contexto, Jesus não estava dizendo aqui que a terra seria destruída. Jesus estava dizendo algo impossível de acontecer. É como ele disse, é mais fácil o céu e a terra passar do que as minhas palavras cair por terra. Ele estava falando aqui de algo impossível de acontecer, de uma impossibilidade aí de acontecer. Então isso é bastante real, né, em toda a Bíblia. Mas alguém pode dizer, mas aqui diz também no livro do Apocalipse, nos versículos seguintes, que Deus habitará com os homens. Alguém pode tentar dizer o seguinte, mas isso não quer dizer que o próprio Deus virá literalmente? Não. Primeiro, a Bíblia comprova de que Deus visitou, aqui no capítulo 21 de Gênesis, e versículo 1, fala de uma visita de Deus. Gênesis capítulo 21 e 1. E Jeová voltou a atenção para Sara, assim como havia dito, e Jeová o visitou, como havia prometido. Aqui diz que Deus, o próprio Deus, visitou Sara. Podemos entender que ele visitou literalmente? Não. Visitar aqui significa que Jeová voltou a sua atenção para Sara. Lá no capítulo 7, 16, na cura, na ressurreição,
do filho da viúva de Naim, a Bíblia diz lá que Deus visitou o seu povo, que Jeová voltou a visitar o seu povo. A Bíblia diz várias vezes que Deus visitou o seu povo. Significa que Deus desceu do céu literalmente e veio em carne, ou literal? Não. Visitar significa que Deus voltou a sua atenção para aquela pessoa ou para aquela nação. Então, quando a Bíblia diz que Deus visitará o seu povo e Deus habitará com o seu povo, não é no sentido literal, mas no sentido de que o seu governo terá voltado ou terá sua atenção para toda a terra habitada e todas as pessoas receberão a visita, ou seja, o governo de Deus, e Deus voltará novamente a voltar sua atenção para cada humano obediente que viver no governo de Cristo. Então isso é o que significa a Bíblia. A Bíblia, ela é bastante clara, né, com relação a este assunto. Né? Alguém pode dizer, mas em virtude de que estamos numa guerra nuclear, não será possível, né, a Terra ser destruída por bombas atômicas? Há quem diga que, por exemplo, que os Estados Unidos e a Rússia e a China são as 3 maiores potências bélicas do mundo, têm mísseis atômicos que podem destruir o mundo em menos de segundos, ou minutos, digo melhor. Mas será que Deus vai permitir que a Terra seja destruída por uma guerra nuclear? Olha o que é que a Bíblia diz. Aqui no capítulo 40, versículo 15 e 26 do livro profético do profeta Isaías, aqui diz uma coisa interessante. Capítulo 40, versículo 15, né, e 26 do livro de Isaías diz o seguinte, sobre a grandeza de Jeová. 40 e verso 15 diz o seguinte: vejam, as nações são como uma gota de um balde para Jeová, e são consideradas como a camada fina de pó na balança. Veja, ele levanta as ilhas como se fosse pó. Ao verso 26, erga os céus, erga os olhos para o céu, e vejam, quem criou essas coisas? Foi aquele que as faz sair como exército por número. Ele chama todas elas por nome. Por causa de sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Então a Bíblia torna claro aqui que, do ponto de vista de Jeová, as nações são como uma gota de um balde, pequenininha. Então você acha que, diante da grandeza de Deus, as nações têm poder de contrariar um plano de um Deus Todo-Poderoso? De maneira nenhuma. Jamais Deus permitirá que a terra seja destruída por bombas atômicas e pela guerra atômica e nuclear, pois as nações para Deus é como um balde, não são nada. Deus, com o sopro da sua boca, pode destruir todas essas nações. Então, o Deus Todo-Poderoso, que fez a promessa de que a terra seria habitada para sempre, jamais permitirá que um balde ou uma gota de água impeça o plano dele. Então, nem as nações, nem Satanás, que é o causador de todo o mal, e nem os que aderem